Olá, meus amores, olá, minhas amoras, olá, meus amorches. Espero que vocês estejam tudo bem, que vocês estejam se cuidando, que esteja tudo muito tranquilo, que vocês estejam conseguindo controlar a ansiedade. São períodos um pouco conturbados, mas vai ficar tudo bem, as coisas já estão começando a se acalmar, tá? Então permaneçam na casinha de vocês, se cuidando, cuidando dos seus, que é o mais importante, tá bom? Vocês cuidam daí, a gente cuida daqui. E conteúdo toda semana bonitinho para vocês aqui no YouTube, tá? Não esqueça de dar um joinha aqui embaixo e qualquer dúvida vem conversar com a tia Marina, tá bom? Os slides já estão no Drive, tá? Todos os slides que eu já passei até agora, inclusive esse que eu vou passar hoje para vocês. Acabei de colocar, tá bom? Vamos começar hoje mais uma aula de literatura. Estou com muita saudade de vocês. Tá? Saudade da nossa convivência, muito mais gostoso quando a gente tá todo mundo juntinho, né? Que vocês podem me perguntar, a gente vem focar depois no meio da aula, no final da aula. Mas logo estamos juntos, tá? Então a gente não pode deixar que a peteca caia e que o conteúdo pare, porque vocês viram que o Enem manteve as datas bonitinho, tá? Então, prova do Enem, 1º e 8 de novembro, tá, gente? Então vamos começar a se preparar para as provas, vamos continuar nosso estudo, que eu sei que vocês estão estudando, que vocês estão conseguindo. E não tô conseguindo, vem conversar comigo que eu procuro te ajudar, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre humanismo, a nossa segunda era literária, tá? É uma era literária não tão grande quanto as outras que estão chegando, que estão se aproximando, mas é uma era literária importante porque tem um nome importante, tem um autor extremamente importante, tá? Que é o Gil Vicente, que eu vou falar com vocês. Faria teatro, não vai rolar fazer o teatro, mas eu vou explicar bem devagarzinho para que vocês possam entender a história. Quando a gente voltar, eu prometo que eu faço teatro, tá? A gente revê essa aula e a gente faz um teatro bem legal, assim como eu tô preparando para vocês. Tá bom, meus amores? Então vamos lá. Hoje a gente vai começar o humanismo. O humanismo tem início no século XV, tá? Então o humanismo, ele começa bem no final da Idade Média já. Ele vai começar quando essa Idade Média começa a cair e começa a preparar o terreno para o Renascimento. Então vamos lá. Qual que é o nosso tempo histórico? Lembra que a gente sempre tem um tempo histórico quando a gente fala de literatura, tá? Ela sempre acontece em um determinado momento histórico. O nosso tempo histórico do humanismo é a Itália, tá? Então o humanismo ele nasce na Itália e ele influencia os autores italianos. Infelizmente nós não estudamos autores italianos, tá? A gente estuda principalmente os autores portugueses, que é a literatura, mais próxima da gente, mas vocês precisam saber que o humanismo ele nasce na Itália, tá? Ele é muito forte lá e ele é o que a gente chama de preparação para o Renascimento. O Renascimento foi um período histórico muito importante, de muitas mudanças, e a gente fala que o Renascimento ele é muito mais do que apenas um marco. Ele é um movimento cultural, ele introduz uma nova cultura, principalmente uma cultura que se afasta dos valores religiosos pregados pela Igreja Católica e se aproxima de valores mais científicos, tá? Então eu me afasto um pouco da religião e eu me aproximo muito da ciência. O movimento econômico, porque é no Renascimento que a gente vê o início do mercantilismo, que a gente vê o início do comércio. É o Renascimento também um movimento político, porque grandes líderes políticos e grandes pensadores políticos surgem nesse contexto, principalmente Nicolau Maquiavel, tá? Que é um pensador, um filósofo e um teórico, tá? Extremamente importante sobre política e é também, econômico, tá, gente? Então é cultural, econômico e político. Obviamente, nas nossas aulas de literatura, o viés cultural, o lado cultural é muito mais importante, tá? A gente deixa o econômico e o político para a história, tá? Mas a gente vai ver que tá sempre amarrado uma coisa com outra. Então, o Renascimento, o próprio nome já diz que é renascimento, é um novo renascimento. E se a gente está nascendo, tem alguma coisa morrendo. Então, o que estava morrendo nessa época? Estava morrendo o que a gente chama de Idade Média.
tá? A Idade Média, vamos relembrar, é aquele período da história onde a sociedade europeia se concentrou principalmente em feudos, se concentrou fechada em pequenas localidades, em pequenos territórios. É um momento que teve pouca interação, tá? E quando esses feudos começam a cair e a gente vê a construção das cidades, a construção dos burgos, que vai gerar até o nome burgueses, a gente vê a reativação do comércio, a reativação das trocas comerciais, das trocas culturais, das trocas simbólicas, das trocas literárias. Então é esse renascimento, esse respiro, tá? Vocês vão ver provavelmente em muitos lugares que chamam a Idade Média de Idade das Trevas. Por que trevas? Porque o pensamento científico não era forte naquela época. Eu discordo totalmente dessa denominação, desse conceito. Nós tivemos muito pensamento científico sim na Idade Média, porém a gente marca o início do pensamento científico muito forte no Renascimento, tá? Então esse Renascimento ele vai inaugurar novas formas de se comunicar, novas formas de se expressar e novas formas de fazer literatura, tá? Vai ser tudo isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então, o que vocês precisam entender sobre esse tempo histórico? Que é um tempo de muitas mudanças, tá? Que é um tempo de muitas transformações internamente do sujeito e também externamente, tá? Então, vamos seguir. O que é o humanismo? É a restauração dos valores da antiguidade clássica. Quando a gente fala em antiguidade clássica, a gente está falando daqueles povos clássicos, daqueles povos antigos. Os povos clássicos são vários, mas os principais são os povos egípcios, os povos mesopotâmicos, os povos gregos e os povos romanos, tá? Quando eu falo valores da antiguidade clássica, eu preciso que vocês sempre se recordam dos gregos e dos romanos, tá? Então, toda aquela concepção de cultura, de beleza, de literatura, de arte grega e romana vai ser retomada, vai ser revista, vai renascer, tá? Por que renascer? Quando surge a Idade Média, quando inicia-se a Idade Média, esses valores, tá? Eles são abandonados, eles são deixados de lado. E o humanismo, ele começa a cavar, ele começa a encontrar esses valores e ele vai começar a seguir esses valores. E quais são esses valores? É o é o valor da razão, ok? Então, a racionalidade. É o valor da estética. Quando eu falo estética, a gente tem que entender que estética significa forma. Então, qual que era a estética, qual que era a forma que a Grécia e Roma antiga utilizavam para expressar beleza, para expressar simetria? Então, lembrem-se sempre daquelas estátuas gregas gigantescas, perfeitas fisicamente. Isso tudo é uma estética, é uma forma da antiguidade clássica. Então, todos aqueles valores de perfeição corporal, de perfeição facial, de simetria, de rosto perfeito entre os dois lados, de racionalismo, de ciência, voltam aqui no humanismo, tá bom? Então, a gente vai ver que, assim como na Antiguidade Clássica, quem orientava o homem era ele mesmo. Quando entra a Idade Média, quem passa a orientar esse homem não é a razão dele, não é o conhecimento dele, é a igreja, é a moral cristã. Tá? Então, o humanismo e o classicismo, que é a nossa próxima era literária, eles se afastam dessa concepção de moral cristã, ok? De Cristo, da religião, da igreja, orientando e falando a esse homem o que ele tem que fazer. Agora não. Quem fala o que esse homem tem que fazer é ele mesmo, o seu conhecimento e a sua consciência, tá? Então, ele passa a se orientar, ok?
a gente vai falar muito nessa área literária de dignidade, o que é ser digno. Ok? Então, a gente percebe que a dignidade é um conceito que vai mudando ao longo da história, ao longo dos tempos, e eles vão falar muito sobre dignidade, o que é ser correto, o que é ser não correto, ok? Tanto que a principal obra que a gente estuda nessa fase fala exatamente sobre isso, sobre essa dignidade, sobre pessoas corretas e pessoas não corretas, tá bom? A gente busca, dentro do humanismo, combater o teocentrismo. Tel vem de Deus, centrismo no centro, então a gente visa combater o Deus no centro, e se Deus não está mais no centro, quem que agora está no centro? O homem. Voltamos aqui. Então, vai ser hora de estudar o homem, não mais Deus. Deixar todas as minhas atenções para o homem e não mais para o Deus. Ok? Estudar as relações humanas, não as relações religiosas. Então eu me afasto de tudo o que volta para a religião e eu me aproximo de tudo que envolve o homem e tudo que está ao seu redor. Tudo bem? Então vamos seguir. Como que acontece o humanismo em Portugal? O humanismo em Portugal, o humanismo, como eu já falei, lá na Itália, tá? Só que ele vai chegando até os outros países e, obviamente, ele chega até Portugal, não tá nem tão longe, tá? E quando ele chega em Portugal, Portugal tá passando por uma grande revolução, tá? Então, muitas coisas estão mudando. Portugal era um feudo, ok? E ele deixou de ser feudo, ele se uniu com outros territórios, ele está começando a se construir, ele está começando a se formar como país Portugal mesmo. Então são muitas revoluções internas, é uma atmosfera de muita mudança, um cenário de muita mudança que vai ser muito fértil para esse humanismo. E quando a gente pensa em humanismo português, a gente precisa sempre entender que esse humanismo, esses autores, esses grandes escritores, eles estavam apenas em um lugar, dentro do palácio, ok? Então, por isso que quando pensamos em humanismo dentro de Portugal, a gente tem que lembrar do que a gente chama de poesia palaciana, a poesia do palácio. Ok? Então, a poesia do humanismo, as obras do humanismo, elas não vão estar na sociedade geral, elas não vão estar nos bairros, elas vão estar dentro do palácio, porque elas são feitas para entreter o rei e toda a sua corte, tá? O que é a corte do rei? Eu costumo comparar a corte do rei com os parça do Neymar. O Neymar é o rei, e os parças são pessoas que ficam ao redor do Neymar, ao redor do rei, para entreter, para divertir, porque é chato ficar sozinho, ok? Então a corte era quem entretia, era quem lotava as festas, ok? É quem dava os bafões, tá? É quem eram os relacionamentos dos reis e das rainhas, porque eles tinham vários relacionamentos, tá? Eles não pregavam monogamia, só pregava da boca para fora, tá? Então a corte precisava se divertir. E quem ia divertir essa corte? Os artistas. Quem são esses artistas? Os autores do humanismo. Então a poesia palaciana eu gosto de falar sempre que ela é sobre o palácio e para o palácio, tá? Por isso que é palaciana. Além dessa atmosfera revolucionária, a gente tem algumas coisinhas acontecendo em Portugal que são coisas importantes quando a gente analisa a história, tá? A primeira é a Escola de Sagres, que é uma escola científica, tá? Então é uma escola criada pelo governo de Portugal, pelo rei, tá? E seus conselheiros, obviamente. E eles criam essa escola para incentivar a revolução científica dentro de Portugal. Então eles pegam matemáticos, físicos, filósofos, astrônomos, colocam tudo no local,
tá? Da comida, da tudo que eles precisam para que eles desenvolvam a ciência dentro de Portugal, tá? Então isso é extremamente importante, porque Portugal avançou muito cientificamente devido à Escola de Sagres. Além da Escola de Sagres, uma outra coisa é criada, que é a Torre do Tombo. A Torre do Tombo existe até hoje, tá? E por que ela chama Torre do Tombo? Porque ela é uma torre onde todos os documentos ficavam guardados, o tombo, ok? Então a Torre do Tombo ela é importante por quê? Porque começa a ter uma documentação histórica. Por que que é importante a gente documentar, a gente escrever a história? Quando a gente escreve a história, a gente guarda o que a gente já fez. Então a gente guarda os nossos erros, os nossos acertos, os nossos conhecimentos, a gente guarda tudo. Ok? Quando a gente guarda conhecimento, a gente tende a só evoluir. Quer ver um exemplo muito prático? Imagina se, dá uma virada, a primeira pessoa que tivesse descoberto vamos pensar o que? O átomo. Ela não tivesse escrito em nenhum lugar que ela descobriu o átomo, tá? Como que vocês, hoje em 2020, iam estudar o átomo? Vocês iam ter que descobrir do zero de novo. Então, por isso que é importante essa documentação histórica em tudo, tá? Porque a documentação histórica permite que a gente avance no conhecimento de todas as áreas, tá? E quem cuidava dessa documentação histórica? O Fernão Lopes. O Fernão Lopes era uma pessoa que era muito querida pelo rei, tá? Era um homem muito bem visto na sociedade portuguesa. E o Fernão Lopes, ele era o responsável pela Torre do Tombo. Então, o Fernão Lopes, ele era o responsável por manter viva e manter bem guardada a história de Portugal. Tudo bem? Então, vamos seguir. O que é a poesia palaciana? Eu já falei que poesia palaciana é do palácio, sobre o palácio e para o palácio, para as pessoas que vivem no palácio. E muitas pessoas, muitos críticos, falam que a poesia palaciana é o declínio da poesia. Por que o declínio? Declínio é o ponto mais baixo. Por que declínio? Porque essa poesia, ela não era uma poesia natural, ok? Ela era uma poesia encomendada. Então o rei pagava para esses autores escreverem, tá? E muitas pessoas que estudam arte, que estudam literatura, que estudam todas as formas artísticas, acreditam que quando você paga por uma coisa, a arte ela não é natural, ok? Eu discordo totalmente. Eu acho que nós temos o valor da arte natural, aquela arte que surge de um sofrimento, que surge de um amor, ela tem um valor, mas também a arte encomendada, a arte paga também tem um valor muito alto. Acho que a gente não pode separar uma coisa da outra, tá? Então, apesar de muitas pessoas falarem que a poesia palaciana é o declínio da poesia, eu particularmente não concordo. Até porque nós temos grandes obras dessa poesia palaciana que comprovam que existe poesia, existe teatro de qualidade nessa época sim, tá? Como eu já falei, o que vai ser retratado na poesia palaciana? O ambiente da corte, tá? A corte vai ser retratada. A corte vive no palácio, tá? A poesia palaciana, ao contrário do trovadorismo, não tem música, é uma poesia normal, igual a gente conhece hoje em dia. Então, se ela é uma poesia sem música, ela não é cantada, ela é declamada, ela é lida, ok? O que vai falar essa poesia além da corte? Eles vão retomar as tradições latinas. As tradições latinas são as tradições de Roma, tá? Do latim, dos latinos. E que tradições são essas? Principalmente as tradições mitológicas, ok? Roma, o Império Romano, no início, ele não era monoteísta, ele não cultuava, deu pau aqui, ele não cultuava apenas um deus, ele cultuava uma série de deuses que são inspirados nos deuses gregos, tá? Então, esses autores da poesia palaciana, eles retomam esses deuses, esses mitos, essas histórias
e eles mesclam, eles misturam com as histórias atuais, tá? Da época. E onde essa poesia acontecia? Essa poesia acontecia principalmente em um lugar, lá em Lisboa, na capital de Portugal, que é o conhecido Paço Real. O que é o Paço Real? Hoje o Paço Real é uma praça, tá? Mas na época o Paço Real ele era como se fosse o salão principal do castelo. Então a cada 1, 2, 3 ou 4 meses, tá? Ou toda semana, porque existiam vários autores, a corte, as pessoas que moravam, tá? Que divertiam, os amigos do rei, se reuniam nesse salão para assistir teatros, para assistir declamações de poesia, tá? Essa era a forma deles de se entreterem, de se divertirem, tá? Então, onde acontece a poesia palaciana? Nos serões do Paço Real, tá? Gente, deu um branco total. No centro do castelo, tá? Isso é o Paço Real. E serões são essas apresentações, tá bom, meus amores? Então, vamos seguir. Bom, entre um dos autores que se destaca dentro do humanismo, nós temos dois. O primeiro é o Petrarca, tá? O Petrarca, ele tem uma vida extremamente solitária, tá? Ele é um artista, mas além de ser um artista, ele tem uma vida muito sozinha, tá? O Petrarca tem pouquíssimos amigos, ele tem uma dificuldade muito grande de se socializar, de conversar, de criar relacionamentos, tá? E isso vai influenciar totalmente a literatura de Petrarca, tá? O Petrarca ele vai fazer uma literatura que a gente chama de uma literatura de idealização. O Petrarca ele tem uma paixão idealizada, ele tem uma paixão na cabeça dele, criada, ok? Ele não tem um relacionamento com essa pessoa, tá só dentro da cabeça dele. E ele vai fazer uma poesia exatamente sobre essa paixão. Uma poesia de súplica, ele suplica, ele pede para que esse amor se realize, tá? Como que ele pede? Ele vai pedir para a pessoa? Não. Ele vai contar para a pessoa? Não. Ele vai contar para quem? Para a natureza, ok? Então a gente percebe que devido a essa vida solitária do Petrarca, ele só tem a natureza para se comunicar. Então a natureza se torna confidente. E por estar nessa natureza, o Petrarca ele começa a perceber que o verdadeiro belo, a beleza verdadeira, está na natureza. E essa natureza, ela foi criada por Deus, ok? Lembrando que Petrarca é católico, tá, gente? Portugal é católica nessa época, tá? Então, ele fala que quando a gente se aproxima da natureza e assim a gente acaba se aproximando de Deus, a gente encontra a beleza absoluta, a verdadeira beleza, tá? Então Petrarca ele se aproxima da natureza, ele fica cada vez mais envolvido com a natureza, porque ele quer alcançar Deus e quando ele alcançar Deus, ele alcança a beleza absoluta, tá? Por ter toda essa visão de vida, tá? O Petrarca, nos seus poemas, ele vai criticar principalmente a corte, tá? Ele fala que quando as pessoas entram nesse mundo de festas, de bebidas, de belas comidas, de belas pessoas, elas decaem, tá? Elas se deslumbram, tá? Como se fosse colocasse um véu nos olhos delas, tá? E esse deslumbramento faz com que a gente decaia moralmente. Moral, certo e errado. Que a gente se aproxime do errado e se afaste do certo. Qual que é o certo para Petrarca? O certo religioso. Ok? Então, apesar de estar no humanismo, Petrarca é um autor que tem muita conexão com os valores da Igreja Católica. Tudo bem? Vocês vão ver que o outro autor, que é o Gil Vicente, não tem tanta conexão. Tudo bem até aqui? Qualquer coisa, manda mensagem, tá bom, gente? Não fiquem com dúvidas, por favor. Então, vamos seguir. Agora, o que é importante pra gente mesmo é esse amigão aqui, que é o Gil Vicente,
tá? O Gil Vicente é o maior nome do humanismo português, tá? Ninguém atinge um patamar tão alto como ele dentro do humanismo. E ele é tão importante que a gente vai estudar basicamente só ele. Vocês vão ver que agora eu só vou falar dele e das obras dele, tá? Todo ano eu gosto de criar o que eu chamo de lista dos fodas. O que são a lista dos fodas? São os artistas que eu considero foda e que eu considero importante. E são artistas que a gente vai vendo, tá? E a gente vai estudando e eu sempre vou falando, esse é o foda número 1, esse é o foda número 2, esse é o foda número 3, tá? Por quê? Quando eu vou repetindo, vocês vão meio que assimilando que, o foda número 1 é o talanã, ele é importante, tem que estudar isso dele. Então, rufem os tambores, nosso foda número 1 é Gil Vicente, tá? Gil Vicente é o nosso foda número 1, eu vou falar dele o ano inteiro, tá? Então, a gente sempre vai relembrando. Falei em foda número 1, lembrei de Gil Vicente. Falei de Gil Vicente, lembrei de humanismo. Tá? Então, vamos para as características do Gil Vicente, vamos estudar um pouquinho mais de perto a sua obra e vocês vão ver que ele cria um negócio muito legal, um teatro muito, muito legal. Então, vamos lá. Gil Vicente nasce em 1457 ou em 1467. A gente não tem uma data exata, tá? Os documentos foram perdidos, então a gente estipula mais ou menos, ok, a data que ele nasceu. Mas morre em 1536, ele vive bastante, tá? Para a época ele viveu bastante mesmo. A gente fala que o Gil Vicente, ele é o pai do teatro português, tá? Ele é um grande poeta, ele faz poesia, porém a poesia dele é em formato de teatro, tá? E por que ele faz teatros? Porque Gil Vicente era um artista que era contratado pelo rei de Portugal para entreter e organizar as festas do palácio, ok? Então, Gil Vicente era a grande cabeça do rolê, ele organizava as festas, tá? E essas festas eram organizadas para quê? Para entreter essa corte, ok? Vamos lembrar que a corte, ela não fica parada num lugar só, tá? Ela muda e ele acompanhava essa corte, sempre criando as melhores festas possíveis para essa corte, tá? O que ele vai falar nas suas obras? Ele vai retratar exatamente essa corte, essa sociedade, tá? Em algumas obras ele abrange mais, ele fala de toda a sociedade, tá? Mas ele vai falar basicamente de sociedade. Só que ele não só fala da sociedade, ele não só descreve a sociedade, ele critica a sociedade. Muito, 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 tá? Então, Gil Vicente é um grande crítico social, ele vai criticar as ações, as atitudes, as falas que essa sociedade tem, tá? A literatura, o teatro de Gil Vicente vai ter foco em 3 coisas. Ele sempre dá foco para 3 coisas. As ações dos personagens, então, as ações que os personagens fazem ao longo da vida e ao longo da história são extremamente importantes para Gil Vicente, tá? O tempo onde se passa isso, tá? Então, que tempo que se passa e o espaço, tá? A localidade onde isso ocorre, tudo bem? E ele vai construir essas obras, imagina que cai de bafão, tem que filmar de novo. Ele constrói essas obras sempre através do diálogo, tá? Então, por ser teatro, o teatro ou ele é construído através do monólogo, um personagem fala sozinho, ou através do diálogo, vários personagens conversando. E o Gil Vicente escolhe o formato de diálogo, ok? Então, são sempre vários personagens conversando entre si e assim vai construindo a história. Igual filme, tá bom, gente? Tudo bem? Então, vamos seguir. O Gil Vicente, ele tem uma carreira muito longa, tá? Ele vive muito tempo, então ele tem uma carreira muito longa. E a gente divide a obra dele em 3 fases. A primeira fase é uma fase onde ele viveu na Espanha. Ele aprendeu sobre teatro na Espanha. A gente fala que é a fase da influência do teatro espanhol. O teatro espanhol é um pouco mais antigo, tá, que o teatro português. Então, o Gil Vicente vai para a Espanha, se embebeda, tá? Então, ele pega tudo que o teatro espanhol pode oferecer para ele e ele vai
aprender com esse teatro. Então, no começo, ele é muito influenciado por esse teatro. O tempo passa, Gil Vicente amadurece, muda, conhece outras coisas e ele atinge a segunda parte, tá? Aqui, na opinião de quem estuda Gil Vicente, quem estuda as obras, é o melhor período artístico do autor, tá? É quando ele atinge os pontos mais altos e as peças mais importantes. Tanto que as duas peças que a gente vai estudar é dessa segunda parte, tá? Então, quando ele cria um teatro muito mais vicentiano, com características de Gil Vicente, um teatro criativo, um teatro extremamente crítico, tá? São as melhores peças que ele constrói ao longo da vida dele, tá? Depois, obviamente, ele decai um pouco, ele vai ficando mais velho, tá? O ritmo de produção dele diminui muito, tá? Ele se afasta um pouco da corte e vai ser um momento onde ele se aproxima da próxima era literária, que é o classicismo, e também um momento onde ele começa a fazer um teatro um pouco mais intelectual, um teatro mais focado em teorias, um teatro mais focado em ciência e um teatro que não agrada tanto a corte e a sociedade da época, tá? É um teatro com mais restrições. Então é um teatro que não atinge tantas pessoas como os teatros da fase anterior, da segunda fase, atingem. Então vamos seguir. Como que ele faz? Ele só faz teatro? Não. Ele faz teatro pastoril. O teatro pastoril são comédias, sempre, que vai falar principalmente da relação entre os pastores, tá? Então é comunidades mais pobres, comunidades mais afastadas da corte, e a relação dessas comunidades, dessas pessoas, desses pastores. Pastores são pessoas que vivem do pastoreio, tá? De pequenos animais, com a religião, tá? Então ele vai criticar essa relação tão próxima e às vezes até essa relação cega dessas pessoas que não têm um nível educacional tão alto, não tem tanto aproximação com a ciência, com a racionalidade, tá? Como às vezes elas se cegam pela religião. Então é um teatro bem crítico, tá? Porém extremamente engraçado. Ele usa a comédia para criticar. O segundo gênero são as farsas, tá? Que são histórias do cotidiano, então do dia a dia, que vão focar o folclore dessa população, de toda a sociedade, e principalmente o comportamento dessa sociedade, ok? Depois a gente passa para o outro gênero, que é o gênero da alegoria. A alegoria é igual a alegoria do carnaval mesmo, é uma personificação. Então ele cria personagens geralmente exagerados, tá? E esses personagens significam algumas parcelas da sociedade. Então vamos usar um exemplo muito claro. Quando o Léo Stronda cria o Léo Stronda, tá? Ele cria um personagem que representa uma camada da sociedade, que é a camada da sociedade da galera que vai pra academia, tá? Que é a galera marombada, é a galera que bate o frango com o whey no liquidificador. Então é uma personificação, ok? Então ele cria essas alegorias, é igualzinho carnaval. E, por fim, os autos da moralidade religiosa, que são teatros onde ele vai focar em passagens bíblicas, tá? Ele vai focar em histórias bíblicas, ele vai criar críticas através das histórias bíblicas, ok? Tudo bem? Então vamos seguir. O que é importante pra gente em Gil Vicente? Uma obra em especial extremamente importante. Que obra é essa, Marina? Alto da Barca do Inferno. Alto da Barca do Inferno é um teatro, ok? Que foi escrito mais ou menos em 1516, 1515. Ele foi apresentado ao rei. O rei achou ele muito forte e pediu para o Gil Vicente reescrever. Ele reescreve e em 1517 ele apresenta novamente para o rei e o rei adora. É um sucesso gigantesco, Alto da Barca do Inferno, ok? Alto da Barca do Inferno é um teatro que critica muitas parcelas da população, da sociedade, através de personagens. Então ele cria alegorias, tá? Então é uma sátira, é uma tiração de sarro
da sociedade e ele tira sarro para quê? Exatamente para mostrar o que é o certo e o que é errado, tá? Então, através da alegoria dos personagens, tá? Através desses personagens criados, ele fala, olha, eu tô criando esse personagem, mas esse personagem representa essa e essa pessoa. E tá vendo que esse personagem errou nisso? Fez isso de errado? Essas pessoas também fizeram isso de errado, tá? Então ele vai moralizar, ele quer mostrar o certo e o errado através do teatro, através da arte, tá? Como que é construído esse teatro? Através da dualidade, do contraste entre paraíso, céu e inferno, purgatório, tá? Então ele vai criar essa relação entre quem vai para o céu e quem vai para o inferno para educar as pessoas a fazerem ações melhores, a serem pessoas melhores, serem pessoas mais verdadeiras, pessoas que não pecam, que não cometem erros, para que elas não precisem ir para o inferno e possam ir para o paraíso ou para o céu, tá? Então vamos seguir. Como que a linguagem é uma linguagem muito coloquial, tá maluca? Coloquial, tá? Então é uma linguagem da época deles, uma linguagem muito tranquila, tanto que não é difícil compreender o teatro, obviamente. Tem palavras que não usamos mais, é um português de Portugal, tá? Mas vocês até hoje, nós em 2020, compreendemos esse teatro sem grandes dificuldades. É um teatro bem curtinho, é um livrinho bem curtinho, tá? Ele é escrito para entreter a corte e que conta a história desse teatro. É um teatro que fala sobre almas. Então, é um teatro que começa quando as pessoas vão morrendo. E essas pessoas, quando morrem, as almas vão para um local. E nesse local elas são julgadas. Então, tudo que elas fizeram em vida serão julgadas. Tá? Então, todas as ações serão julgadas. Então, essas ações podem levar elas ou para o céu ou para o inferno. Tá? Então, ele trabalha com essas duas concepções. Essas almas serão levadas ou para o céu ou para o inferno por dois barqueiros. Então, são levados através de barco e quem cuida desse barco são duas pessoas. Quem cuida do barco do céu? Um anjo. E quem cuida do barco do inferno? O próprio diabo. Tá? Então, são muitos diálogos entre o diabo e o anjo e esses personagens, e tanto o diabo quanto o anjo vão julgando esses personagens e vão decidindo juntos se os personagens vão para o céu ou vão para o inferno, tá? E o teatro mostra várias parcelas da sociedade, então desde o mais pobre até o mais rico, tá? E todos serão julgados tanto pelo anjo quanto pelo diabo. Tá? Então vamos ver os personagens. Nós temos vários personagens, vou falar rapidamente sobre todos eles, tá? E quando voltar às aulas, eu prometo que eu faço teatro para vocês. O diabo cuida do barco do inferno, tá? O anjo cuida do barco do céu, então eles que levam as pessoas depois que morrem as almas, tá? Não é mais pessoa porque não tem mais o corpo físico, a alma. O primeiro personagem é o Fidalgo. Fidalgo é uma pessoa muito rica, tá? E o principal pecado dele foi achar que por ele ser rico, ele tinha passaporte carimbado para o céu, tá? Então ele chega com essa soberba, com esse nariz empinado, tá? Ele fala, oi pessoal, eu sou Tananã, do sobrenome Tananã, tá? Sou extremamente rico, então eu já vou sentando aqui no barco do céu, porque eu vou pro céu porque eu sou rico. E, obviamente, tá? Por causa dessa soberba, o Fidalgo é o primeiro a ir para o inferno, tá? O próximo é o onzeneiro. O onzeneiro é como se fosse um agiota, tá? Ele empresta dinheiro. Então, ele é uma pessoa muito ligada ao dinheiro, à matéria, tá? Por ser muito ligado ao dinheiro, tem uma ganância, aos pecados capitais, tem uma ganância muito forte, o onzeneiro é o segundo personagem a ir para a barca do inferno, tá? O terceiro personagem é o parvo. O parvo, tá? É uma pessoa extremamente pobre,
tá? Que não teve educação, ninguém nunca ensinou para ele o que é certo e o que é errado. E todos os erros que o anjo e o diabo analisam que ele cometeu em vida, não foi por maldade. Foi porque ele realmente não sabia o que era certo e o que era errado. Então, tanto o anjo quanto o diabo decidem que o parvo deve ser o primeiro a ir para o céu. Porque ele errou sem maldade, ele não errou sabendo que ele estava errando. Ele não errou para tirar vantagem, ele errou porque ele não sabia que ele estava errando. Então, o parvo é o primeiro personagem a ir para o céu. Então, como que tá a nossa pontuação? 2 para o inferno, 1 para o céu. Tá? Gente, eu passei todos os slides, não tem problema. Aí nós temos o sapateiro. O sapateiro é sapateiro mesmo, tá? Mas, o que o sapateiro fazia? Ele construía o sapato, tá? E o sapato, para ter um preço justo, devia valer, vamos supor, R$100. O sapateiro cobrava 1.000. Então, o sapateiro também era ganancioso, tá? Ele também queria ganhar em cima das pessoas. As pessoas que querem ganhar em cima das pessoas são pessoas que estão pecando, tá? Então, o sapateiro é o terceiro personagem que vai para o inferno. Aí nós temos o frade, que é como se fosse um padre, é um nível acima do padre. E o frade não chega sozinho, o frade traz com ele a Florença, que é a amante dele. Gente, não preciso nem falar, né, que um padre que leva com ele a amante, o padre deveria ser celibato, ele devia ser casado com Deus, não com pessoas da terra. Então ele está fazendo um grande pecado, tá? Tanto o frade quanto a Florença vão para o inferno também, tá? O quarto e o quinto personagem indo para o inferno. O próximo personagem que chega nessa história, então vai chegando os personagens, eles vão sendo julgados, tá? E assim vai rodando a história. É a Brígida Vaz. Brígida Vaz é como se fosse uma mulher que agencia meninas para homens mais velhos. Uma cafetina, tá? E além de ser uma cafetina, ela já ia pro inferno por ser cafetina, tá? Além de ser cafetina, a Brígida Vaz era expert numa amarração. Então ela é bruxa, tá? Ela consegue fazer feitiço para segurar o homem, ela conseguia fazer feitiço para o homem se apaixonar, ela conseguia fazer feitiço para engravidar, que naquela época era muito importante, tá? Então, gente, a Brígida Vaz pisou ali, óbvio que ela foi pro inferno, tá? Aí o próximo é o judeu. O judeu, ele não é católico, tá? Esse é um ponto importante. E o judeu, ele sobe levando um bode, tá? O bode, na cultura e na religião judaica, é um elemento muito importante, muito simbólico. Quando o judeu sobe, morre, a alma sobe, e ele leva com ele o bode, gente, tanto o anjo quanto o diabo não pensam duas vezes. Inferno. Eles não analisam os erros do judeu. Por quê? Tanto o anjo quanto o diabo são católicos. E para eles, você ter uma outra religião que não seja a religião católica é o maior pecado de todos. Então, o judeu não é nem julgado, ele já é mandado direto para o inferno, tá? Aí nós temos o corregedor e o procurador, vou falar junto porque os pecados deles são parecidos. Os dois são corruptos, ok? Os dois favorecem amigos, os dois gostam de uma propina de leve, tá? Então os dois são apresentados, as corrupções deles são apresentadas e o anjo e o diabo escolhem levar eles também para a barca do inferno. Então até aqui nós temos o fidalgo 1, o onzeneiro 2, o sapateiro 3, o frade 4, a Florença 5, a Brígida 6, o judeu 7, o corregedor 8, o procurador 9. 9 pessoas no inferno e uma pessoa, que é o parvo, no céu. Tá? É exatamente isso que a história quer mostrar que é muito mais fácil cometer erros do que ser uma pessoa correta aos olhos do Deus, do Criador. Tá? O próximo que chega é o enforcado. Ele foi enforcado porque ele roubou, tá? Ele não se arrepende de ter roubado e por não se arrepender, ele também vai para o inferno. Então, com o enforcado, nós
finalizamos a Barca do Inferno com 10 pessoas. Então, 10 pessoas, 10 personagens foram para o inferno. Mas, Marina, tem mais aqui 4 personagens. Esses 4 personagens, os últimos, são os 4 cavaleiros, não cavalheiros, cavaleiros templários. Então, são os cavaleiros que defendem a Igreja Católica. Esses cavaleiros mataram, esses cavaleiros roubaram, esses cavaleiros violentaram, tá? Porém, esses cavaleiros mataram, roubaram e violentaram tudo em nome de Deus. Eles defendem a Igreja Católica. Então, se eles mataram, foi porque a pessoa não aceitou a religião católica. Se eles roubaram de uma pessoa que não era católica. Se eles violentaram uma pessoa que não era católica. Tudo isso tá perdoado, ok? Olha isso, gente. Hoje a gente já analisa de outra forma, tá? Então, os 4 cavaleiros vão para onde? Obviamente para o céu. Por que eles vão para o céu? Porque essas ações vão salvar eles. Então, o que a gente analisa dessa história? Que a gente tem a relação entre o céu e o inferno, tá? E o que salva? Salva a fé, ok? Então, se você tá fazendo tudo em nome da sua fé, tá tudo ok, tá? Fé, não interesse, ok, gente? E a humildade, que é a questão do parvo, tá? Então, qual que é o fim da história? Qual que é, então? Que se você errar sem querer errar, sem ser de propósito, ou se você errar em nome de Deus, tá liberado.